a nossa penúltima aula, eu pensava de terminar na próxima semana, mas acontece que a gente será ocupado com esse evento, então não dá. Nós tínhamos programado até 14 e eu virei, vocês podendo, venham no dia 14, que vou fazer exatamente como a doutora Sara falou. Vou terminar essa questão de ser do tempo, porque hoje eu acho que não vai ser possível terminar. E aí vamos introduzir o tema da verdade no seu esboço geral, mas quem viesse a assistir aos seminários, que cada mês é uma palestra, é o parágrafo 44 de Ser e Tempo, mais a essência da verdade, que é uma conferência que ele fez, em cima desta aqui, mas ampliando um pouco os conceitos, então é por aí. E ele vai se referir a toda a tradição filosófica. Heidegger é sempre global. Eu, na minha vida, procurei imitá-lo um pouco, nesse sentido que, sabe, a discussão da verdade não é discussão do que entendemos a verdade hoje, não basta, precisa o recuo do tempo. A filosofia é um saber que recua para avançar mais, né? Para poder ver à frente o futuro, é preciso recuar sim, pegar o que já se disse, o que se falou e atualizar. É isso. E nós vamos ver essa ideia aqui hoje, né? Ou seja, eu vou dar uma introdução geral, inclusive o meu grande guru é Santo Agostinho e vou me referir a ele no livro 11, no começo, nessa introdução geral. E essa introdução geral eu faço 3 pontos. Primeiro é o propósito de Ser e Tempo, que já repeti aqui, mas essas coisas ajudam para fixar. O segundo elemento dessa introdução é o tempo ordinário, o tempo dos nossos relógios, que está na segunda parte do Ser e Tempo, nessa aqui que nós temos, na segunda sessão, então, que Heidegger então resgata o conceito do tempo ordinário dos nossos relógios a partir desse conceito que é metafísico, o que vamos fazer. Terceiro ponto dessa colocação geral são uma referência apenas. Eu já citei aqui e eles não são o tema da nossa colocação, então eu faço apenas uma recordação dos grandes nomes a respeito de tempo. Primeiro de todos é Heráclito. Segundo, Santo Agostinho, nas Confissões, que vamos ler aqui alguns trechos em honra dele. E terceiro, nosso contemporâneo, Henri Bergson, que eu já citei aqui, vou citar de novo hoje, Henri Bergson, que fez a primeira grande filosofia da teoria da evolução de Darwin, sem se referir que ele ia fazer a filosofia de Darwin, mas ele explica então como se processa a evolução na cabeça de um filósofo. E o livro se chama L'Evolution Créatrice. A evolução criadora, tem tradução em português, original francês, mas que Heidegger aqui a colar cita, mas um pouco ironicamente, criticamente, para salvar o lado dele. Ou seja, l'evolução criatriz, ele a coloca dentro do conceito de tempo ordinário. Eu digo que é um conceito mais metafísico, mais profundo que aquele que Heidegger tratou. Importantíssimo, a intuição heideggeriana, que é puramente filosófica,
corresponde exatamente à evolução criatriz. Exatamente. Só que desenvolvem a teoria por caminhos diferentes, então ficaram obras diferentes, muito distintas, uma coisa é Heidegger, outra coisa é Bergson, mas são primos, irmãos assim, profundissimamente. Não. E Heidegger. São as quatro maiores referências que nós temos em filosofia para esse tema sobre o tempo. Muito bem. Então, eu por isso não sei quanto vou me demorar aí, talvez o primeiro tempo nessa introdução. Então, não vou terminar hoje isso. Mas eu terminarei na próxima e, como a doutora Sara falou, darei uma súmula do conceito de verdade. E assim termina o nosso ano. Então, o propósito de Dasein eu já disse aqui muitas vezes, mas vou repetir. Então, todo ser e tempo é uma explicitação das estruturas ontológicas deste único ente que ele estuda ali, que é o Dasein, é o ser aí. Em vista de uma meta, o sentido do ser em geral. Então temos o Dasein. Sentido. Então, aqui temos as estruturas ontológicas, que ele chama. Então, se eu conhecer a estrutura ontológica radical deste único ente de qual trata ser e tempo, então eu terei aberto o caminho, preparado o espaço para discutir essa questão maior, que é o sentido do ser em geral, isso é de todos os seres. De todos os seres. Então, eu não analisei cada uma, mas citei várias vezes e torno a citar. Então, esse aí, ser aí, que eu disse que eu chamo, Heidegger diz que é abertura ao mundo que está na minha frente. Então, esse aí, ele contém. Então, ser aí, o aí significa tudo isso. Ser no mundo, ser com os outros, ser possível, ser para a morte, ser tal, só cito alguns, ser com os outros, ser possível, e final, ser cuidado, então é pela ordem dos que eu aprecio mais. Então, ser no mundo, ser com os outros, ser cuidado, ser possível, ser para a morte e finalmente ser temporal. Quando eu chego à estrutura da temporalidade, aí eu completei a decifração, mais ou menos diz que é provisória, ele fala sempre que é provisório, mas eu aplanei o caminho para avançar mais em direção ao sentido do ser. Agora, ele é alemão. E esses alemães, todos eles, conheciam muito bem teologia também. Por exemplo, Hegel foi teólogo mais que luterano, mais que Heidegger. Heidegger foi jesuíta. Né? Então, eu me pergunto, aí sou eu, e as interpretações nunca chegam a um acordo sobre isso. Sentido ser em geral, o que vem a ser?
Eu já falei aqui e repito porque essa é a minha ideia, outros terão outra. O sentido do mundo, do ser humano e da história, isso é, querendo incluir nisto toda a visão de mundo, a visão universal, ou tudo que nós somos nesse bólido que vai para não sabemos onde e não sabemos de onde veio. Porque ele quer, talvez, no fundo, abrir-se um caminho para discutir isso, que os alemães sempre discutiram. E nunca se acaba de discutir. Como os antigos discutiram, nunca ninguém acabou de discutir. E a minha pergunta ainda é se aqui, finalmente, ele não introduz o problema de Deus. Tipo Hegel. Hegel, então, o Estado para ele é a revelação divina, é uma revelação divina o Estado. E os seus críticos dizem a revelação divina do rei da Prússia do tempo. Então, seria isso, essas temáticas. Então, nunca Heidegger tratou disso. Nunca. Então os intérpretes dizem, por quê? Porque deu com os burros na água. Caminho sem saída. Ser e tempo não tem saída. Não é isso, não. É por isso que eu vou fazer o tema da verdade ano que vem, onde ele trata bastante isso. Heidegger sempre procurou esse tema, a elucidação do sentido. Ele não era obrigado a fazer tudo o que ele prometeu em Ser e Tempo, parágrafo 8º, é o programa dele. Não fez nem metade daquilo. Isso aí não está escrito nem metade. São 2 sessões da primeira parte. A segunda parte não escreveu nada. Tem referências. Então, é meio complicado querer tentar adivinhar o que ele quis dizer. Então, eu tento adivinhar por aí, sim. Agora, isso pouco importa. Heidegger continuou a fazer filosofia, isto é, procurando a elucidação daquilo que existe. Em vez de seguir Ser e Tempo, ele foi para a poesia, ele foi para a obra de arte, ele foi para a linguagem. Aliás, Ser e Tempo tem um parágrafo grande sobre a linguagem, ele ampliou tudo isso, diálogo com pensadores orientais, notadamente com o japonês. Ele teve muitos orientais que foram fazer o curso dele, porque a filosofia dele se aproximava, se abria ao que eles discutem lá, que eu não tenho nenhuma competência, zero competência, apenas aquilo que todos sabem culturalmente, não tenho nenhuma especialização sobre isso. Mas você sabe que é um pensamento riquíssimo e que, no final de todas as contas, ele coincide no mais radical com o nosso. São seres humanos também, tá? Então, voltando ao nosso assunto, essas estruturas que eu aponto aí, depois que eu coloco ser no mundo, ser com os outros, ser cuidado. Heidegger coloca essa estrutura do cuidado como aquela que sintetiza as anteriores que ele tratou. Cuidado, então, é uma estrutura ontológica muito importante para ele, porque faz uma primeira síntese em torno do cuidado e tira uma conclusão que é atualíssima e que se alcança através desse tipo de reflexão. Nós podemos alcançar por caminhos muito mais simples de falar em ecologia. Mas então, quando ele diz o cuidado, é o ser aí, é o Dasein, que é cuidadoso do mundo. E ele dá uma importância enorme. Não tenho aqui o primeiro tomo. Deveria ter sim. Ele dá uma importância enorme
ao cuidado, e tem até uma fábula de Gino, uma fábula que fala da cura em latim, é Gino, exatamente a fábula de Gino. Estou querendo ver o parágrafo que é. Mas deve ser o 42 e o 43. Isso, 41. Ele coloca a fábula em latim, e a palavra cura, então, é um ser, uma divindade, que atravessa um rio e tal. Deixa vocês lerem. E esta cura, então, tem o cuidado do mundo, que em latim cura significa cuidar. Cure, significa cuidar. Então, o Dasein é cuidadoso do quê? Do todo. Que permite tirar esse tipo de conclusão que eu fiz. Sim, então, o Dasein é o zelador do mundo, cuidador do mundo. E nos escritos posteriores, ele diz, interpretando uma poesia de Hölderlin, que o Dasein é o pastor do mundo. Como o pastor que pastoreia suas ovelhas na montanha, assim é o Dasein, um ser cuidadoso, o pastor do mundo e do meio ambiente. Ou seja, levando agora para uma consideração positiva e que nos serve para a vida prática, é que através da ciência e da técnica, nós nos tornamos predadores do mundo. O Dasein virou um predador, um destruidor do mundo, como todos vemos, constatamos, e não somos capazes de sair dessa, nem com a Rio mais 20. Não, porque não chegaram a nenhum entendimento de compromisso. Ninguém se compromete com nada, porque ninguém quer sacrificar nada no seu país do que está fazendo. E estamos, então, poluindo sempre mais o mundo. Nós não temos consciência que nós somos a inteligência do mundo. A única inteligência da qual nós tenhamos notícias somos nós. E a inteligência foi criada pela natureza, é um produto de natureza. Falava hoje de manhã lá na UERJ, isso aqui. É um produto da natureza, não é divino. A teologia diz que, então, a nossa realidade pensante, ela vem de outra fonte, que não é a biologia, não é a energia dos nossos pais. É sim, porque nós temos hoje ciência do avanço das teorias da evolução, onde tudo indica que o processo da vida um dia explodiu em pensamento. Como outros filósofos também disseram, Bergson com eles. Anjonas, bem lembrado, Anjonas. Então, é um produto da natureza. Não é à toa que a natureza produziu inteligência. A natureza pensa através de nós. Então, nós somos cuidadores, sim. Somos a inteligência do mundo, sim. Não é para depredá-la, é exatamente para cuidá-la. Por isso que hoje a ética do cuidado tem muita importância na área da medicina, como a gente sabe, na área da medicina, mas também na área das doutrinas éticas ambientalistas, podem usar essa expressão. Eu não vi ninguém tratar assim. Eu vou fazer um artiguinho em cima dessas ideias. O ser humano como cuidador do mundo. E, finalmente, essas estruturas comandadas pelo cuidado desembocam no tempo. No conceito de tempo, que é o objeto do nosso ver hoje.
Como é que a gente chega a esse conceito do tempo? Vamos ver logo mais. Logo mais. Ou seja, quando eu digo que sou um ser possível e um ser para a morte, descubro em mim uma dimensão muito importante. Eu sou um ser possível, isto é, sou um conjunto de possibilidades. As possibilidades existem potencialmente em cada um de nós, mas tenho que desenvolvê-las lá adiante. Se eu quero fazer um curso de filosofia, tenho que fazer um curso adequado, e ele dura 2, 3, 4 anos, né? Aí eu terei uma noção de filosofia. Isto é, as possibilidades estão para fora, estão ao meu alcance. Quando eu digo que sou um ser para a morte, eu sei, porque vejo que a morte existe, é o fato de cada dia, é um fato que está para frente de todos nós. Está para frente. Opa, tem uma estrutura temporal em mim. É isto que Heidegger coloca como a mais ampla e mais profunda estrutura de toda esta análise que ele faz de ser e tempo. E o tempo ordinário, então. Essa primeira colocação fica aí como uma introdução, uma chamada geral. O segundo ponto que eu ia trazer aqui de introdução é esse: o tempo ordinário. É uma das maiores experiências da vida da gente, é do tempo, a mais profunda de todos. Pela experiência de tempo, nós vemos que somos frágeis, mutantes e finitos. Uma das coisas mais importantes que nós sentimos no fundo de nós mesmos é a finitude. Então, o tempo não é uma simples realidade acidental. Ele é algo mais profundo que será estudado aqui. Entretanto, o conceito ordinário de tempo é a noção mais comum a esse respeito, que é dada desde Aristóteles. Aristóteles tem uma discussão sobre o tempo, seja na metafísica, seja na física. Ele trata do tempo, e trata do tempo ordinário, não chamava tempo ordinário, mas o tempo ordinário, ou seja, o tempo como sucessão de antes e depois, que é a experiência cotidiana nossa, tempo ordinário. Então, o tempo como tempo. Então, sempre, em todos os tempos, na idade grega, medieval, moderna, Hegel, todos trabalharam com esse conceito do tempo, como uma sucessão de agora. Depois. Agora estou aqui, depois, no meu caso, hoje eu vou viajar, vou ir para Petrópolis, então estarei lá, mais tarde estarei lá. Nós estamos aqui, daqui a pouco estaremos num restaurante, estaremos em casa. É isso aí. Tempo é uma contagem de movimentos. Segundo o antes e o depois, é a definição de Aristóteles. Tempo é a contagem do movimento, entendido como antes e depois. Antes estou aqui, depois estou acolá, e vou andando. Na linguagem ordinária, e Santo Agostinho discute isso muito, na linguagem ordinária temos presente, passado e futuro. Sem esses 3 elementos do tempo não dá para falar. Quero falar do dia de ontem, ou então uma previsão para amanhã. Tenho que usar a linguagem correta dos tempos no presente, no passado ou no futuro. A história é assim. O historiador não é um filósofo. Eu acho, Eric,
Husband, que morreu há pouco tempo, ele é um grande filósofo do tempo, grande filósofo da história, mas é uma raridade. Em geral, a história bem feita e que nós aprendemos, ela situa os acontecimentos em datas e será um livro correto de história se ele datar bem, documentar bem o que acontecia, o que aconteceu naquela época, naquele ano, naquele movimento de um determinado país, enfim, a história narra fatos que aconteceram e são todos eles datados. Uma década atrás, 1000 anos atrás e assim por diante. O tempo ordinário, então, é uma realidade muito importante, mas está ainda na superfície do conceito de tempo. É o início, que Heidegger coloca depois que ele trata dessas estruturas aqui. E trata de um importante filósofo, Dilthey, importante filósofo do tempo. Mas o Dilthey diz, claro, bem-vindo, Dilthey, tudo, mas ele ficou dentro do conceito ordinário. O Heidegger coloca todo mundo no conceito ordinário de tempo para ele dizer, com Heráclito, que eles fazem a metafísica do tempo. Não é bem assim, os outros também o são. O último pontinho, o penúltimo, que depois vou ler alguma coisa antes do intervalo de Santo Agostinho, é recomendar então as grandes fontes, como já fiz, dos autores do tempo. Heráclito, que coloca tudo como logos, que eu gosto de logos, então logos é discurso, é pensamento, logos é pensamento, mas logos para ele é a mobilidade de tudo quanto existe, a mobilidade, e que ele coloca numa imagem candente, que é o fogo. Então, logos é o fogo, logos é a alma do mundo, é o impulso do mundo, é a mobilidade do mundo. Esse é Heráclito. A mensagem de Heráclito é esta: todos os fragmentos podem ser reduzidos a este grande conceito. E Hegel diz que nenhum fragmento de Heráclito está fora da filosofia dele. Trabalhou muito com Heráclito. Notadamente os alemães, que são muito imaginosos, esses fragmentos permitem imaginar o que você quiser. Basta coordenar, então, corretamente esses pensamentos. Então, Heráclito, recomendável. Segundo, vou voltar já, é Santo Agostinho, notadamente no livro 11 das Confissões, que diz o seguinte: é ilimitado. O conceito de tempo de Agostinho é limitado. Se limita ao ser humano, como já vou mostrar. Então, Heráclito diz que o tempo é a mobilidade de tudo quanto existe. Santo Agostinho fala que o tempo é a mobilidade da alma. É uma distensão da nossa alma. E já mostrarei com textos isso. Nos nossos tempos, então, a evolução criadora de Bergson foi feita em 1907, a evolução criatriz. Então, só 20 anos depois é que aparece Ser e Tempo, 1927. 1907 é o ano do lançamento da evolução criatriz, que teve dezenas e creio centenas de edições, porque encantou o mundo filosófico, né? E coloca no fundo dessas coisas todas da realidade universal a duração, a permanência,
que no fundo é a ideia de Santo Agostinho. No fundo é essa aí, mas ele não explicitou. Então, que ele chama la durée, a duração. A duração. De fato, a nossa vida não é presente, passado e futuro. É duração da nossa existência. Isso é uma existência continuada. Somos uma existência continuada, contínua. E que nós dividimos em passado, presente e futuro. Tá bem? Então é isso aí. Só digo a palavra. Heidegger, para Heidegger, o tempo, veremos, temporalidade, é extaticidade, extatikon. Usa a palavra grega para dizer isso aqui é o centro do que eu quero dizer. É a estaticidade, ou seja, a abertura pura. Quando você chega à estrutura da temporalidade, você viu e analisou qual é o conteúdo desse pequenino aí, que nem advérbio é ali, mas é um advérbio, ali, de lugar. Então, o que ele quer dizer? O aí como abertura, é isso, essa abertura escancarada que é a própria temporalidade, processo de acontecer. É isso. Então é o parágrafo 65, final do parágrafo 65. Então, a palavra-chave é essa aqui. A necessidade é pura abertura. Uma abertura ao infinito. Ao infinito, pura abertura. A estaticidade. Então, com isso, ele fecha esse parágrafo do parágrafo 65 e depois ele repete essas estruturas do Seraí para encaixá-las dentro desse conceito que ele conquistou, né? Inclusive a história. Tá bem. Então, agora vou dar algumas passagens irresistíveis para mim de Santo Agostinho, das Confissões. Eu tenho um livro muito antigo aqui, tem traduções melhores do que essa, mas é a que sempre usei, então tenho aqui. O livro 11, começa na página 290, é o capítulo, tem poucas páginas, não é muitas páginas não. São umas 40, 50 páginas. Heidegger disse que depois do conceito de tempo de Santo Agostinho, no livro 11, ninguém falou coisas importantes sobre o tempo. Claro, a não ser ele mesmo. Santo Agostinho começa assim, brincando sobre isso, o que é o tempo. No 11, então, o ser humano no tempo, né? Eu tenho aqui uma página, não vou ler tudo isso, mas recomendo. Quem tiver o livro das Confissões ou vier comprá-lo, então o livro 11, no capítulo 14. Capítulo 14, capítulo 15, que são páginas. Nós vamos ler algumas aqui para exemplificar. 14, 15, 26 e 28. Esses 4, assim, pontos chaves dessa discussão. Mas é bom ler o livro inteiro no sentido que ele discute, não é com ninguém, é com Deus. Pergunta a Deus o que ele estava fazendo antes de criar o mundo, ou se existe antes e depois em Deus, né? E assim por diante. A doutora Sara podia ler para nós. O que é o tempo? Não houve tempo nenhum em que não fizesses alguma coisa,
pois fazias o próprio tempo. Nenhuns tempos vos são coeternos, porque vós permaneceis imutável. E se os tempos assim permanecessem, já não seriam tempos. Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se o quiser explicar a quem lhe fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, que se nada sobrevivesse, não haveria tempo futuro. E se agora nada houvesse, não existia o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe, o futuro ainda não veio. Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Para que digamos que o tempo verdadeiramente existe, porque tende a não ser? Para que digamos que o tempo verdadeiramente existe, porque tende a não ser? Para que digamos que o tempo verdadeiramente existe. Está certo. Sim. Agora, tem aqui o capítulo 26. Você tem 26. Então, uma nova teoria sobre o tempo. Aqui ele começa a discutir o que é o tempo e se pergunta, só estou lendo duas frasezinhas aqui, porque é longo daqui até aqui. Tá. Pelo que pareceu-me que o tempo não é outra coisa, senão distensão. Mas de que coisa ou seja, ignoro. Seria para admirar que não fosse a da própria alma. Isso. Agora, daqui para ter mais 28, ele explica isto. Né? 28. Então, é uma distensão da alma. O tempo, aqui ele define já, mas não explicitou tanto. Agora, no capítulo 28, isto, faz favor. Daqui até aqui. O tempo e o espírito. Quem, por conseguinte, se atreve a negar que as coisas futuras ainda não existem, não está já no espírito a expectação das coisas futuras? Quem pode negar que as coisas pretéritas já não existem? Mas ainda está na alma a memória das coisas passadas. E quem contesta que o presente carece de espaço porque passa no momento? Contudo, a atenção perdura e através dela continua a retirar-se o que era presente. Portanto, o futuro não é um tempo longo, porque ele não existe. O futuro longo é apenas a longa expectação do futuro. Nem é longo o tempo passado, porque não existe, mas o pretérito longo. Outra coisa não é, senão a longa lembrança do passado. É isso aí. É isso aí. Esse é o conceito de tempo em Santo Agostinho. Eu vou fazer aqui um croquis que sintetiza esses textos todos que acabamos de ouvir. E essa é a ideia de tempo. Então, nesses capítulos, que é preciso ler com calma, eu dei muita aula sobre isso tudo. Uma vez dei sobre o tempo em Santo Agostinho, variando também, mas finalizando sempre com o conceito de tempo, um ano inteiro, no tempo em que os cursos aqui, inclusive, eram durante o ano todo. Depois passou para o semestre, depois para meio semestre.
Então é assim. Temos então claro em Santo Agostinho, nesses capítulos, que o tempo é subjetivo, não é como de Heráclito, nem como de Bergson, ele é subjetivo, ou seja, ele estuda o tempo na dimensão da alma. Então vamos colocar aqui o que chama alma, o espírito, interioridade, o que vocês quiserem, mas enfim, está no interior humano. A alma, então, se distende. Palavra-chave, ela se distende. Se distende para o passado, como memória. E se distende para o futuro como desejo, ou como expectativa, melhor, porque desejos sempre bons. Temos também expectativas negativas pela frente. Então, desejo e expectativa. Ele usa essas duas palavras, de desidéria e de expectácio. Desejos e expectativa. Muito bem. Então, a alma se distende, existe um ser que é capacidade, então, tem a capacidade de se estender para o passado e tal. Mas essas linhas não existem. São, assim, figuras didáticas, nada mais. Só que esses desejos ou essas expectativas estão vivas na alma. Então, de fato, aqui na alma, nós temos o presente das coisas futuras. Estão aqui, vivinhas, e a gente se alegra com uma expectativa feliz. Por exemplo, tirar um diploma de filosofia. Né? É uma expectativa feliz, enfim, é um marco na vida de qualquer pessoa. Então, uma expectativa que está aqui, mas em 2, 3 anos ela vai ser uma realidade. Antes que eu seja, é um desejo. Assim é o passado, ele coloca aqui o presente das coisas passadas. Está escrito no livro isso, mas a gente não pode ler. Presente das coisas passadas. Então, o presente é onde na alma as coisas passadas estão aqui. Ou seja, todo o meu passado, que eu posso narrar aqui, vocês ouvem. Uma narrativa, um fato, né, que se passou comigo, nada mais. Só que para mim não é uma narrativa, é a minha vida. Eu sou meu passado. Eu sou meu passado. Como eu sou a expectativa de meu futuro. Então nós somos hoje o que a gente fez no passado. Nós somos de fato o presente do passado. Presente das coisas passadas. Estão hoje aqui. No meu caso, falando sobre Heidegger e sobre Agostinho, assim, porque eu tornei-as presentes em mim nos tempos passados. Esse que é o conceito dele, então. A alma, então, se distende e vive esses acontecimentos que ocorreram e a expectativa dos que podem vir. Gente, isto aqui é o parágrafo 65. Heidegger escreveu em alemão aquilo que é em latim. Esses conceitos direitinho, cabem direitinho aí. É uma introdução facílima a esse parágrafo difícil, que é o parágrafo 65, é exatamente a versão alemã
de Santo Agostinho. Estou exagerando um pouco, porque são tempos infinitamente distantes uns do outro, mas o conceito básico central é este. Inclusive vou mostrar com as palavras em alemão, essas palavras em latim, memória é a mesma coisa, desiderium, expectatio é a mesma coisa, e distensio é a distensão, ou seja, são palavras que ele passa depois para o alemão. Ipsis literis, ipsis literis. Com isso nós chegamos ao intervalo e depois eu começo, então, na próxima eu vou dar uma abertura do parágrafo 65. Então vamos fazer uma breve análise do parágrafo 65, uma introdução assim, uma visão clara, mas óbvio tem coisas outras que eu não digo aqui que estão lá, mas a linha condutora do parágrafo, o maior parágrafo de Ser e Tempo, é esta aqui que eu vou tentar expor para vocês. Então, se parte de uma ideia, como é em Heráclito, como é em Santo Agostinho, que o tempo é um fundamento metafísico. É o fundamento metafísico de toda a realidade para Heráclito e do ser humano para Santo Agostinho. Santo Agostinho. Dois grandes conceitos de tempo que se completam, sendo que Heráclito é mais vasto. Mas, enfim, o tempo é o fundamento metafísico da existência, seja qual for, humana ou das coisas que duram no tempo. Para Heidegger, o tempo, em primeiro lugar, é o sentido do ser aí. É o croquis que eu fiz primeiro. Temos análise das estruturas do ser aí, em vista do sentido do ser em geral, que dá sentido metafísico a mim mesmo. Isto é, eu descubro, então, a minha estrutura metafísica exatamente através dessas análises, que na última, como eu coloquei aqui no croquis, na última me descubro como tempo. E é esse o exercício que se faz desde o início do parágrafo 65. Então, primeira experiência, primeira análise que ele faz é do futuro. Então, a experiência do futuro. Constatamos o nosso futuro. Ou seja, o ser aí é capaz de prever. Prever. Isso é ver antes. Eu prevejo um fato positivo. Vou me formar, vou me diplomar em filosofia. Então, eu prevejo hoje, é só marcar a data da formatura e já saberei quando vai ser. Mas isso nós prevemos. Isto, então, é uma antecipação de acontecimentos que estão para frente. Exatamente como em Santo Agostinho. Prever. Ou seja, dentro das estruturas que Heidegger coloca, que eu coloquei aí como exemplar, esta. O ser aí, ele é uma existência de possibilidades. Possibilidades. Eu sou um cadinho, um feixe de possibilidades. Isso é um conceito muito bonito, que é o oposto da ideia de essência do passado. A existência é uma estrutura estática, ela é sempre igual. Animal racional. Essa é a estrutura metafísica que a tradição nos levou. É correto,
Nós seguimos sendo animais racionais. Mas e daí? Eu posso considerar esse ser humano, esse animal racional, um conjunto de possibilidades que a vida dele desenvolve. Então eu sou uma existência feita de possibilidades. E de fato é assim. Não existe um ser humano mais possível que uma criança de 1 ano. Tudo para ela é possível, até aprender a falar, aprender a escrever, ir à escola, ter uma profissão, casar, enfim, todas essas são possibilidades que estão à frente dela. E alcançadas essas possibilidades, não acabou. A existência está sempre cheia de possibilidades. Eu que aqui tenho alguns anos mais que vocês, tenho minhas possibilidades, né? Pela frente, né? Que não posso descuidar. É assim. Então nós somos um ser feito de possibilidades, é isso que é. Então eu prevejo. Claro que nem todas nós prevemos. O futuro tem surpresas, a vida tem surpresas, então prevemos. Mas eu sou um ser capaz de prever os meus acontecimentos, os meus sucessos, positivos ou negativos. E mais, nós somos o único ser que é feito assim. O animal é uma estrutura fixa. Claro que ele tem possibilidade também, mas ele não teria. Isso hoje se discute muito na ciência biológica, mas ele não teria a consciência dessas possibilidades que vêm para ele. O cachorro, então, não prevê o dia de amanhã. Portanto, para Heidegger, aqui ele continua colocando, o ser aí existe como um ser para. Então, prevê as possibilidades, que são infinitas. Nós realizamos bastantes possibilidades e ficamos satisfeitos, claro, mas são importantes. Então, sou um ser capaz de prever, ou seja, o ser aí, ele é um ser para frente, ou seja, para realizar aquilo que ele é. Então nós somos simples, incompletos. Eu falava da fragilidade. A fragilidade não é fraqueza física porque estou doente. A fragilidade é intrínseca, existencial, factual. Isto é, nós, com nossas possibilidades, somos realmente frágeis. Fragilidade, um ser para frente. Então, enfim, quando ele trata do ser para a morte, ele usa muito essa expressão. O ser aí é um ser direcionado. Estou em direção a, direcionado às minhas possibilidades. Ou seja, nós somos direcionados ao futuro. E aí sim, é a expressão alemã. Então, direcionado para frente, para o futuro. Em alemão, futuro se diz Zukunft. Zu. Então, é para. O porvir. Então, eu sou um porvir, um ser para frente. Então, zu é para, por, e sou um vir, por vir. E traduzimos exatamente isso. Zu, por, Kunft, aquilo que chega. Kunft é chegada. Den Zug, Kunft, o trem está chegando, né? Então é chegar, ou seja, é o porvir, exatamente.
exatamente como Santo Agostinho diz isso em latim. Presens de futuris. Em mim, na minha alma, estão presentes as coisas futuras. Diz em latim, presens de futuris. Das coisas futuras. Exatamente a tradução da palavra alemã, ou melhor, a palavra alemã traduz essa expressão latina. Ou seja, nós acedemos, temos acesso às nossas possibilidades. Mas delas já tenho noção. Não só noção, ela existe em mim vagamente. E essa palavra vaga, em todo instante, se repete em ser e tempo. Vago. Por exemplo, vimos na primeira aula, quando eu digo ser, eu tenho uma vaga compreensão de tudo o que ele é. Mas vaga, né? Vaga noção. Quando eu digo ser humano, vejo seres humanos pensantes na minha frente, eu tenho uma vaga compreensão do que nós somos, mas vaga. Então, cabe à filosofia esclarecer essa coisa vaga. Então, nós acedemos às nossas possibilidades que já estão ontologicamente inseridas em mim, tanto quanto em Santo Agostinho. Sou então um ser aberto ao futuro, mas que tem esse futuro já presente no seu fundamento metafísico, no seu fundamento ontológico. Eu existo então em direção a. Portanto, aqui estamos longe do conceito ordinário, bem longe do conceito ordinário. O futuro não é um tempo que ainda não é. Brincadeira que Santo Agostinho faz e que a doutora Sara leu. Como é que eu tenho noção do futuro, das coisas futuras, se elas não existem? Como é que eu posso falar do passado se ele já foi, não existe mais? E como é que eu posso falar do presente se ele é lábil, escorregadio? E diz Agostinho, e se de fato ele não escorregasse para trás, então não seria tempo, seria eternidade. Que é a eternidade que é o nunc stans. Define, as confissões definem a eternidade assim, um agora que permanece. Um agora permanente. É Deus. Deus é um nunc stans. É um ser que permanece. Eu não sou assim. O meu presente vai para trás sempre. Não é? Para trás sempre. O futuro é a minha maneira principal de existir agora. E a dimensão do futuro é a principal dos três estes. É mais importante que o passado, é mais importante que o presente, é a dimensão futura. De fato, o passado eu conquistei, o presente é agora. Então, as possibilidades são as coisas mais ricas que eu tenho de expectativa pela frente. Então, minha maneira de existir agora, sob a dimensão do futuro, isto é, das minhas possibilidades. O futuro já é em mim, né?
Heidegger modifica um pouco a pergunta de Santo Agostinho. Santo Agostinho pergunta a Deus o que é o tempo, ou pergunta a nós todos o que é o tempo. E se vocês me perguntarem, diz ele, eu não sei responder. Mas se vocês não me perguntarem, eu sei. Ou seja, eu tenho experiência interna dessas coisas, mas não sei exprimir não. Quando eu exprimo, eu digo presente, passado e futuro. Não traduzo tudo que eu sinto, tudo que eu sou, porque eu sou presente das coisas futuras, como sou presente das coisas que passaram, né? Então, é isso. Santo Agostinho pergunta do que é o tempo, e é um desafio grande. Heidegger pergunta o sentido do tempo, o sentido do tempo, o sentido que faz o tempo. Que significa ser aberto para o futuro? O que significa ser possível? Essa é a pergunta. O que significa isso? Que sentido faz em mim? Ir em direção a, né? As possibilidades que estão pela frente, inclusive da última, que é a morte, são todas realidades misteriosas que estão para minha frente. Eu não tenho clareza delas. Então, as possibilidades que estão para frente, elas dão sentido à minha vida, mas um tanto confuso. Portanto, o futuro, o Zukunft, é o sentido vivo do ser aí. É o sentido vivo, porque eu vivo as possibilidades e vou em direção a ela. Ou seja, isso é importante para Heidegger, eu trago as coisas futuras, isto é, as minhas possibilidades, para a minha realidade agora. O futuro vem vindo para trás, eu puxo o futuro para o meu presente, realizando-me nas minhas possibilidades. Ir em direção a significa trazer ao presente as possibilidades futuras, trazê-las ao presente. Então, nós, todos aqui, menos eu, estão indo para a maturidade da vida. Não é que não tenho maturidade agora, tenho a maturidade do tempo que está vivendo, mas estou indo para a maturidade, estou indo para a terceira idade, estou conquistando essa realidade para frente. Então, como dizia, o tempo é esse, de sentido metafísico, é muito diferente do tempo ordinário, tanto quanto Agostinho, quando diz que o tempo não é nem presente, não é nem passado, nem futuro, é uma distensão. Para ele, distensão da alma. Então, são duas realidades metafísicas de que falo Agostinho e Heidegger, né? Esse é o exercício quanto ao futuro, então. Desses três êxtases, digamos, do tempo, a mais importante para ele é essa, as possibilidades que vêm vindo para trás, isto é, para a minha realidade hoje. Vamos fazer o exercício do passado, que é a mesma coisa. Fazemos então o mesmo exercício de explicitação ontológica do tempo na dimensão do ser aí. Recorre, como recorreu antes, aliás, é a língua dele, então tem que ser. Há uma expressão alemã que ele carrega de sentido ontológico, a palavra do dicionário, ele a carrega de sentido ontológico como carregou Zukunft. Zukunft se refere às possibilidades. Não é um tempo futuro, mas é as possibilidades que estão em mim. Esse que é o futuro. Assim também é o passado. Se diz em alemão, então, passado. Se diz
dicionário, só para chamar a atenção. G vezes. Então, ser, ou melhor, ter sido. Ter sido. Gewesen. Ter sido. Passado, então. Gewesen. Eu sou um ter sido, um passado. E que se diz, ele usa a palavra em alemão e depois coloca em francês também para dizer, mas é assim em inglês e nas outras línguas. Ou seja, eu sou um gewesen. Eu sou agora, existo. Sou. É isso que quer dizer, gewesen. Eu sou um gewesen. Gewesen. Como exatamente digo em francês, je suis ayant été. Eu sou agora um ter sido. Eu sou o meu ter sido. Eu sou o meu ter sido agora. Assim, em alemão. Gewesen. Eu sou isso. Eu sou um ter sido, tanto em alemão quanto em francês e nas outras línguas. Então, sou agora o meu passado, um ser passado. Isso é, o meu passado segue sendo, exatamente, presens de pretéritis. Eu sou presente das coisas que passaram. Para Santo Agostinho, exatamente o que Heidegger diz em alemão. E sigo sendo, então, o Dasein segue sendo. É aquilo que acontece na nossa vida. Nós tomamos muitas decisões na vida, muitas decisões. Existem decisões que são marcos que permanecem, que continuam. Por exemplo, uma tomada de decisão, casou, uma pessoa casou e o casamento segue. Pois é, esse marco então de vivência 2, que foi posto lá no passado, ele está presente, vai no dia de hoje. Fiz medicina, me formei em medicina. Claro, sou médico, então eu permanentemente sou médico. Esse meu passado não está lá no passado, está no meu exercício presente da profissão. Incide na minha vida presente. Então, o Heidegger resgata o sentido vivo do passado. Como resgata o sentido vivo do futuro? Resgata, então coloca no presente aquilo que a vida que passou, exatamente como faz Santo Agostinho. Portanto, juntando as duas coisas, passado e futuro são o sentido metafísico do ser humano. Sentido metafísico que eu alcancei lá atrás, definindo o ser humano como um animal racional. E aí o estudo da racionalidade na Idade Média se desenvolveu ao infinito, até tornar a racionalidade um fato divino. Isso é, a racionalidade é um ato de espírito, portanto, uma realidade espiritual não pode vir de energias biológicas paternas e maternas,
mas só pode vir de um espírito, ou seja, de outro espírito. Então, nós temos dupla origem, biológica e espiritual, divina, ontológica, transcendental, segundo toda a visão medieval inspirada na Bíblia. Era uma noção do ser humano. Por que não? É muito digna, entretanto, hoje ela é menos usada e uns acham que isso é bobagem, mas isso aqui que ele diz não é bobagem. Então, é uma reflexão absolutamente contemporânea, ou seja, eu me alcanço na minha estrutura ontológica, juntando o passado e o futuro, e que formam o sentido metafísico da minha existência hoje, tomada como estamos tomando aqui. Porque se eu tomar em sentido clássico, bom, eu vou cair nessas estruturas essencialistas. Faço que aqui a gente permanece numa estrutura existencial. É a minha existência que é temporalidade, que tem essas dimensões vivas, que são o passado e o futuro, realizados em mim, absolutamente vivos. Então, eu sou temporalidade. Por que não é uma boa definição? Porque é diferente da antiga? Não. No fundo, coincidem. Constituem presente e futuro reunidos no meu presente, não, passado e futuro reunidos no meu presente, formam a minha estrutura metafísica. Então, quando a gente fala de passado na vida ordinária, dizemos o seguinte: tal fato que me aborreceu, me encheu, é página virada. Nunca tem páginas viradas na vida. Todas elas estão sempre presentes. Né? Professor, poderia ter sido. Como? Em relação ao passado, existe o ter sido. Poder ser. Por exemplo, fatos, concretas, decisões que permanecem com seus efeitos nesse momento. Mas e as coisas que não ocorreram dessas decisões que poderiam ter sido? Que poderiam ter sido. Casou-se, né, por exemplo, nessa opção. Casou-se, poderia não ter se casado. Em algum momento, não vou me casar. Né? Assim. Sim, poderia ter sido que não foi, que não existiu. Os medievais estudavam isso, eles chamam isso de futurível. Coisas que eram possíveis, mas que não se realizaram. Aliás, a maior parte das nossas possibilidades são futuríveis, no sentido que são possibilidades que podem acontecer, mas não vão acontecer, porque não são capazes de realizar todas. Então chamavam futurível, mas sai de que não trata disso, mas é interessante. Mas essa questão foi discutida muito. O futurível. Coisas futuras que não se realizarão nunca. Ou, aqui é a mesma coisa, coisas passadas que nunca vieram à existência e não terão condição de vir. Por exemplo, era possível que todos nós nascêssemos com outro sexo diferente. Eu podia ter sido uma mulher, mulheres que estão aqui poderiam ter sido homens. Por quê? As possibilidades biológicas eram iguais. Não aconteceu. Nunca acontecerá. São futuríveis. Né? Tá bom. Venhamos agora tratar da estrutura do presente. Ih, caramba! Mas dá tempo. Então o presente. A fenomenologia, então, fenomenologicamente, o papel ontológico do presente é vivificar essas duas estruturas, passado e futuro. O presente é vivificador. Por isso que eu usei as expressões lá atrás. O futuro
é a possibilidade viva em mim. O meu passado é a possibilidade, o passado vivo em mim, exatamente como em Santo Agostinho. Então o presente tem um papel ontológico de vivificar, tornar vivos o passado e o futuro, o ter sido, portanto, e o ter sido e a possibilidade futura. Isto é, e essa palavra-chave, e essa é a principal, o presente presentifica, torna presente o passado, o ter sido e o ser possível. Então, o gewesen, ter sido, e o Zukunft ganham presença, presentificação no Dasein vivo. Da união, então, desse ter sido e do ser possível, tenho o ser aí. Ser aí. Sou exatamente isso. Portanto, aqui sim, estamos concluindo, portanto, o presente unifica os três, aquilo que ele chama os três êxtases do tempo. Três êxtases. O êxtase do ter sido, o êxtase do ser possível, no êxtase do presente. Então, ele presentifica os três êxtases. O ser aí, o sou agora, e agora o nome dele. E Heidegger usa isto. Eu sou um ter sido que avança para as suas possibilidades. Sou um ter sido, no passado, que avança para frente, para as suas possibilidades. Ou seja, eu sou um ser que recua e avança ao mesmo tempo. São as duas dimensões, de recuo e de avanço. Né? Esta é a temporalidade. Esta é a estaticidade. Ou sei, estático, que eu já escrevi aqui primeiro. Estático é a palavra central deste parágrafo, é a estaticidade, esse estático, que é a palavra grega para dizer temporalidade, nesse sentido que Heidegger explana. Ou seja, abertura pura. Abertura pura. E aqui Heidegger então volta para trás. Né? Para trás, todo o resto de ser e tempo é uma espécie de Wiederholung, repetição. É uma repetição das estruturas do ser aí, ser no mundo, ser com os outros, ser cuidadoso, agora vista na ótica da temporalidade. Então ele vai descobrir, vai ver como é que, quando eu digo ser no mundo, já estou dizendo temporalidade. Quando eu digo que estou com os outros, estou dizendo temporalidade. Faz esse exercício, então, inclusive dos fatos históricos que eu senti, analisei aqui rapidamente, como tempo ordinário. Também o nosso tempo ordinário não é desprezível. Enfim, nós estamos amanhã começando o último mês do ano e sabemos o que estamos dizendo e vamos viver o mês de dezembro. É muito bem. Então esse não é um tempo desprezível por ser ordinário. Ele é um tempo que se explica por um tempo mais radical. Isso é a temporalidade, o processo de condição. Esta, então, é a nossa existência autêntica. Quando eu chego a descobrir em mim essas dimensões todas, inclusive a última possibilidade que é ser para a morte, ali eu me encontrei naquilo que realmente sou. Sou uma realidade temporal, portanto finita, portanto que passa, realidade aberta, estaticidade pura, mas que está destinada a se fechar. Então essa é a minha existência no sentido mais autêntico. Talvez por aqui dê para tirar uma noção ética
de ser e tempo, porque também eu tenho existência inautêntica. A existência autêntica existe ao léu. Não discuto problema nenhum. Eu deixo correr o calendário. Eu faço o que está no calendário, então tenho que fazer profissionalmente. Amanhã vou fazer isso, vou fazer aquele outro, tenho tal compromisso, tal coisa a fazer. Vou fazer uma coisa, depois da outra está acontecendo. E acabou o dia. E acabou a semana, acabou o mês, acabou o ano. E todos dizemos, passa muito depressa o tempo. Essa seria a vida, o tempo na sua cotidianidade. Grosso modo, esta é a estrutura do parágrafo 65. Tem umas conclusões que eu vou tirar na próxima semana. Nem no dia 14, exatamente. E fazer uma breve síntese que Heidegger dá no fim do parágrafo. Ele dá em 4 elementos. Eu fiz em 6, ampliando um pouco mais para que fique mais clara essa conclusão. Vai ser mais rapidinho para dar espaço ao conceito de verdade como abertura, pelo menos, do tempo. Abertura do tempo, porque pelo conceito de verdade ele recupera essa ideia do tempo, ele recupera a discussão com todo o conceito de verdade estabelecido na tradição para criticá-lo. E falar da verdade que ele quer nos passar. E que é correto. Mas dizer que é assim, bom, é teoria heideggeriana. Ninguém é obrigado a aderir a uma teoria filosófica, por maravilhosa que seja. Ninguém é obrigado a pensar heideggerianamente, claro. Mas que ajuda a pensar, ajuda. Que ajuda a criticar o passado, ajuda. Que nos desdogmatiza, isso ajuda. Ajudou muitas estruturas. Isso aqui, como eu disse na outra vez, esse pensamento plástico da fenomenologia, notadamente essa, baseada na temporalidade, ajudou até a teologia a perder muito das suas categorias extremamente fixas, deu uma balançada também nesse ponto. Na psicologia, que eu sei, teve uma corrente psicológica, como é Das-Analyse, uma corrente, parece que na Suíça, que se estruturou toda a reflexão psicanalítica em torno dessas ideias. Bem, então, bom feriado para todos, bom fim de semana. Então, dia 14.